O trânsito para, relógio para, coração para, água para, bola para, trem para, chuva para, respiração para, vento para, tudo para! Peraí, Radioativa não para. Radioativa. Pense positivo, seja criativo, difusivo, comunicativo. Pronto. Chegamos, sexta-feira. Olá pessoal, já estamos por aqui direto de Salvador, na Bahia, com a nossa revista eletrônica de quase todas as manhãs, em sexta-feira, rapaz, é sexta-feira, chegamos, já estamos por aqui, hein? Meu irmão, olha, deixa eu já vou começar falando algumas situações aqui. O pessoal, minha gente, olha, eu tenho até que pedir de certa forma um perdão para vocês, porque ainda tem muita gente aí que não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo aqui conosco, o que é que nós estamos fazendo, qual é a nossa proposta, e pessoas que estão começando a ouvir a gente agora, acompanhar a gente agora, tá justamente sem entender muito o que é que está acontecendo, né? Mas nós vamos falar aqui mais uma vez, né? Já desejando aí uma ótima sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana já aí para todo mundo. Nós aqui já estamos no clima de final de semana também. O calor está suportável, eu vou falar dessa maneira, né? O calor está suportável aqui em Salvador. Mas é o seguinte, minha gente, olha, nós começamos o ano de 2026 com algumas propostas, ideias de fazer as nossas transmissões aqui em rede, entrar realmente na rede ativa e fazer aqui as nossas transmissões. Ok, então nós começamos a planejar isso desde novembro do ano passado, aí novembro, dezembro e janeiro nós resolvemos realmente aí mudar essa sequência aqui, não ficar só aqui pelos transmissores de FM de bairro, né? Que é a nossa humilde emissorazinha aqui. É uma emissora de bairro, minha gente. Pega só 5 quilômetros na frequência modulada e nós estamos realmente pensando em mudar tudo isso para ficar só com o sinal de internet, já que mudanças, né, inúmeras mudanças aconteceram nesse período todo e nós, mesmo sendo uma emissorazinha de bairro e tal, tem que se enquadrar agora em várias situações que até então não era necessário, mas agora tem que se enquadrar em várias situações que se nós estivéssemos em outro local, nós poderíamos dizer até que a Rádio da Favela, eu vou usar isso para ver se algumas pessoas que estão fora aqui de Salvador entendem, né? Se nós estivéssemos em outras localidades, poderia-se dizer o seguinte, que a rádio de favela tem que se comportar agora como uma grande emissora comercial, o que não é o nosso caso aqui, e as pessoas, de certa forma, precisam entender isso, que nós estamos buscando um caminho alternativo, justamente para tentar, de alguma forma, atingir o jovem, a jovem que está aqui nas nossas comunidades carentes, e que ainda não tem acesso a determinados recursos para que ela se mantenha integrada aí na comunidade de alguma forma. Se nós estivéssemos falando de Rio de Janeiro e São Paulo, essas colocações seriam colocações que são feitas constantemente nas favelas. Como eu sempre falo aqui, Salvador, meu irmão, não tem como comparar as comunidades carentes de Salvador, as comunidades carentes e favelas do Rio de Janeiro e até mesmo São Paulo, porque não tem como comparar a situação aqui de Salvador com a situação do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente no que se diz respeito a essas questões de favela. Falar sobre favela e tal é totalmente diferente, né? Nós que estamos em contato com algumas pessoas justamente do eixo Rio-São Paulo,
as pessoas nos mandam imagens aqui, vídeos e tal, da realidade que acontece em algumas favelas do Rio de Janeiro. Tem muitas favelas do Rio de Janeiro que continuam com esse nome de favela, mas já são constituídas como comunidades. Aí tem uma série de detalhes, que são detalhes territoriais, que a pessoa tem que entender, porque é assim que funciona, principalmente para os órgãos de contagem, né? Os órgãos, Fundação Getúlio Vargas, que conta, que faz a medição geográfica, essas coisas todas, e é daí que vem se comparando o que é hoje em dia uma favela, uma comunidade, o que é um bairro, o que é um distrito, né? Um distrito residencial, um condomínio residencial. Então são várias colocações que são feitas hoje em dia. A nossa ideia aqui é justamente trazer essa sequência radiofônica aqui, agora já migrando completamente para a internet, para as nossas comunidades carentes aqui da Cidade Baixa. Existem outras aqui na região? Existe. Só que cada um está fazendo a coisa da sua maneira. Então, essa semana eu já recebi aqui alguns e-mails, algumas mensagens de pessoas que pedem até para não se identificar e tal, essas coisas todas. Só que assim, minha gente, da mesma maneira que vocês estão pedindo para não se identificarem, para falar algumas coisas, trazer algumas situações das comunidades aqui para a gente, existem órgãos, principalmente na área da comunicação, que hoje se faz obrigatório, se faz necessário que você revele, principalmente para esses órgãos competentes, a sua fonte, da onde que você está recebendo. Claro que ninguém vai revelar na íntegra quais são as suas fontes de informação, essas coisas todas, porque faz parte do grande bolo, do grande negócio, da história toda, certo? Mas é necessário que você identifique aí, né, que você diga qual é a fonte que você recebeu determinada informação, mesmo que você não fale na íntegra, mas você tem que falar alguma coisa justamente para que aquela informação seja analisada e se chegue à conclusão de se que é um fato verídico ou não. Então, minha gente, as pessoas, nós estamos encerrando mais uma semana, e as pessoas não mandam mensagens aqui, mas não querem participar, não querem que diga o nome, aí fica complicado para nós que estamos do lado de cá, tentando falar aqui no microfone, aqui na frente da webcam, essas situações que vêm acontecendo, justamente para que as pessoas entendam qual é a nossa intenção, porque tudo tem que ter uma intenção, e a nossa intenção aqui é basicamente despertar a curiosidade positiva das pessoas e que ela vá buscar aquilo que é de seu interesse, dentro daquilo que ela se propõe, daquilo que ela quer fazer. Então são vários detalhes, meu irmão, várias situações que até eu mesmo aqui não imaginaria que se faz necessário justamente seguir todos esses protocolos, seguir todas essa cartilha para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem, certo? Então, aqui vai desde uma colocação, né, de uma palavra que você fale aqui, justamente ao resultado final de determinadas situações que não se pode falar, não é que não se pode, né? Porque tem as regras, tem tudo aquilo que foi colocado, você pode até falar. Agora, se for alguma situação que realmente tenha uma certa delicadeza, se assim nós podemos dizer, você depois vai ter que prestar esclarecimento, você vai receber mensagens, né, para dizer como foi essa situação, como não foi, como não deixa de ser. Então, todos esses pontos aí, nós ainda vamos continuar falando de certa forma aqui, para que as pessoas entendam que houve uma mudança geral em várias situações, em vários aspectos, e agora, do início desse ano até chegar às eleições, meu irmão, muita coisa ainda vai acontecer justamente naquilo que pode e aquilo que não pode falar aqui de alguma maneira pelas redes sociais, porque nós estamos ancorando basicamente aqui as nossas transmissões, as nossas crônicas, tudo pelas redes sociais e principalmente pela internet.
Entendeu, meu irmão? Já que outros caminhos estão cada dia que passa se fechando as portas, pode-se fazer as coisas? Claro que pode, como eu sempre falo aqui. Pode-se fazer outras coisas de outras situações? Claro que pode. Só que aí você tem que se enquadrar numa série de regulamentações para que você possa fazer algo. Então tem determinadas coisas que não vêm de encontro diretamente às comunidades carentes. É por isso que eu estou até evitando de se falar favela, né? Então, aqui em Salvador, minha gente, existe vários detalhezinhos municipais que lhe impedem de você fazer uma série de coisas. Só para você ter uma ideia, tem determinadas situações aqui, se você precisar, né, fazer uma pequena reforma na fachada de sua residência, você tem que tirar uma licença específica na prefeitura bairro. Esse é um dos pontos. Entendeu, irmão? Esse é um dos pontos e várias outras situações. Então, quando nós falamos isso, quando eu falo isso, é porque também as pessoas estão acompanhando aí nos grandes noticiários a situação que está acontecendo em um bairro que aí já é um bairro, não é uma favela, não é uma comunidade, que é o bairro do Nordeste de Amaralina. Para quem não é de Salvador, não sabe como é Salvador, na parte de baixo, de frente para a praia, existe um bairro chamado Amaralina, né, que já foi cantado aí versos e prosas e tal. E subindo, né, um declive, subir numa certa ladeirazinha, nós já chegamos na área que é uma parte alta chamada Nordeste de Amaralina. E essa parte do Nordeste de Amaralina tem várias outras comunidades, aí sim vem as comunidades integradas ao bairro do Nordeste de Amaralina, o que se chamaria no Rio de Janeiro de complexo, é aqui em Salvador a área do Nordeste de Amaralina. É um complexo, tem várias comunidades em voltas. Existe aquelas comunidades que são mais carentes, existe, mas não chega a ser aquela qualificação como se ouve falar a respeito de favela no Rio de Janeiro, porque estão usando esse nome favela justamente para integrar várias situações que acontecem e que, na verdade, não é aquilo que, pelos institutos, né, geográficos, consiste em ser uma favela, o que é realmente uma favela. Então, as pessoas têm que entender isso. Agora, se você chega no bairro do Nordeste de Amaralina, meu irmão, tem cada residência, tem cada casa ali, cada construção de 4, 5 andares que você diz, não, isso não tem nada a ver com aquilo que estão dizendo do bairro. Agora, por outro lado, o que é que aconteceu? Meu irmão, nos últimos 10 anos, nós vamos colocar dessa maneira, houve uma transformação gigantesca aqui em Salvador, no que se diz respeito à violência gratuita urbana. Hoje você está em Salvador, o turista vem a Salvador, mas o turista ele está limitado a circular, isso é uma realidade, em determinadas áreas da cidade. O turista que está aqui em Salvador, ele só pode circular em determinadas áreas, porque se ele for partir para realmente conhecer os bairros, as localidades de Salvador, ele está correndo risco de vida. É justamente a situação do Nordeste de Amaralina, porque embaixo, na parte de Amaralina, é uma área turística, meu irmão. Vários hotéis, pousadas. Então, essa pessoa que vem, que está passando o verão aqui em Salvador, ela tem que ser orientada, ela tem que saber que ela não pode subir, né, em direção ao Nordeste de Amaralina, que é um complexo gigantesco de várias outras comunidades. Por quê? Porque ela tanto pode ser alvejada pelos grupos que tentam ali administrar o comércio deles, o comércio, né, ilegal. Ela pode ser alvejada por esses grupos, como ela também pode ser alvejada numa operação policial.
Porque a coisa, como nós já falamos aqui, a coisa em Salvador, ela está fora de controle. E por mais que a polícia trabalhe, a polícia coloca a inteligência, a polícia coloca drone, a polícia faz várias intervenções, mas a coisa, meu irmão, é uma borracha, é flexível, muda de lugar, né? Tem 4, 5 pessoas que comandam uma área gigantesca, com várias atividades integradas àquilo que é o narcocomerciante, como já está se falando constantemente aqui em Salvador. Nós já falamos isso há muito tempo. Nós já falamos aqui, já foi colocado aí também, que tem localidades aqui em Salvador que as famílias de bem, os pais e mães de família têm que deixar a porta de sua residência aberta, porta aberta, entendeu? Porque na hora que as situações começam a acontecer, essas pessoas correm, entram na casa das pessoas que não tem nada a ver, se escondem, entendeu? Criam rota de fugas, usando a residência de pessoas. É dessa maneira, nós estamos acompanhando tudo isso aqui, só que a gente não pode, no nosso caso aqui, nós não podemos estar trazendo isso aqui como uma prioridade. Existem os canais específicos aqui em Salvador para falar, tocar nesse assunto, inclusive tem emissora daqui que está batendo recorde de audiência todos os dias, que está mandando as suas equipes de reportagem para dentro do confronto. Então, tudo isso, minha gente, juntando o pacote, né, que nós estamos observando daquilo que vem acontecendo nas grandes esferas brasileiras, se você para analisar, tudo isso ainda é minúsculo do que vem acontecendo realmente no cenário da política brasileira. Os escândalos que estão aí, muitos envolvidos, grandes empresas envolvidas, principalmente naquilo que se diz respeito à distribuição de verba. Então, quando existe uma maneira dessas pessoas desviarem o foco de determinadas situações que estão acontecendo e que a proporção é gigantesca, quem paga o preço disso é justamente estas comunidades carentes, com essas notícias que nós estamos acompanhando, principalmente aqui em Salvador. Então, meu amigo, o que eu digo a você é o seguinte: infelizmente, são situações que nós não gostaríamos de estar tratando aqui. Ainda por cima, essas situações são situações que nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui superficialmente, porque a coisa, no fundo, ela é gigantesca, mas, infelizmente, continua aquela velha história que os nossos avós, nossos pais sempre disseram para a gente, que é o seguinte: acorda, a corrente só se rompe, infelizmente, no lado mais fraco da situação, que neste caso são as comunidades carentes, não só aqui de Salvador, na Bahia, como do Brasil inteiro, tá bom? Olha, já chegou mensagens aqui e tal. Nosso tempo também já foi. Agradecer a todo mundo, muitíssimo obrigado, desejar aí de qualquer forma um bom final de semana. O clima está ótimo em Salvador, está quente, está suportável, né? Claro que tem calor, está calor, mas que todos vocês, de uma certa forma, sejam bem-vindos a aproveitar o verão e o carnaval de Salvador, tá certo? Muitíssimo obrigado aí para todo mundo, ótimo final de semana. É mais uma crônica nossa aqui, justamente para que as pessoas comecem a ter uma visão real daquilo que vem acontecendo aqui em nossa capital. Valeu? Grande abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu.